hoje quem está ao meu lado é Rodrigo Teaser, cover oficial do rei do pop Michael Jackson. Em turnê por Santa Catarina, hoje ele se apresenta aqui no Teatro da Liga em Joinville. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo à cidade. Nós já sabemos de todo o reconhecimento que você tem recebido através da mídia e do público, através do seu trabalho como cover do Michael. Conta pra gente como foi esse início. Na verdade, eu comecei brincando. Era um passatempo, uma diversão. E imitar o Michael era uma coisa... Quando a gente é criança, a gente gosta de imitar os ídolos, os super-heróis. E o Michael era o meu super-herói. Então eu gostava de imitar, era uma brincadeira. A brincadeira foi ocupando mais tempo. Eu fui crescendo, a brincadeira foi ocupando mais tempo. E aí quando eu me dei conta, eu já era um adulto. E aí eu me dei conta que isso que ocupou a minha vida inteira, mais do que um passatempo, poderia ser um trabalho e uma relação com a arte. E aí foi aí que eu comecei a profissionalizar isso que eu faço. O que impressiona a todos também é o fato de você cantar ao vivo nos seus shows. Eu comecei na dança e passei a estudar canto, inicialmente porque eu queria cantar e queria ser um cantor e ter minhas próprias músicas e tudo mais. E aí, junto disso, quando a gente resolveu montar o tributo, veio a ideia de cantar, porque é totalmente diferente quando você tem um espetáculo e você tem uma banda ao vivo e uma equipe técnica que faz isso só ao vivo. Porque a verdade do ao vivo, ela nunca se repete. Você pode tocar o mesmo show, a gente toca o mesmo show noite após noite. Mas cada lugar, cada vez que você toca é uma vez diferente. E isso você só tem no ao vivo, né? Então, quando surgiu a ideia, eu fiquei meio, puxa, e aí, será que... Mas a estrada acaba te ensinando, você acaba aprendendo muito de fazer e fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ao invés de você ficar enjoado ou aquilo te cansar, você acaba aprendendo a lidar com aquilo e aprende a fazer aquilo melhor e melhor e melhor. Rodrigo, qual coreografia você precisou se dedicar mais para ficar próxima da original? Ixi. Tem muitas coreografias que eu acho... Na verdade, tem uma questão. Algumas pessoas pensam que algumas coreografias podem ser mais fáceis e outras podem ser mais difíceis. Mas eu acho que a grande dificuldade é você executar a coreografia como ele executava. Porque o Michael, ele tinha uma assinatura corporal muito particular. Então você aprende o movimento e você saber o movimento não necessariamente te faz saber imitar o Michael. Então a questão não é nem a coreografia em si, é executar o movimento como ele executava. Porque era o jeito dele, era muito próprio. Ele aprendia com várias pessoas diferentes, de influências diferentes, e ele repetia aquilo até aquilo se tornar parte dele. Então, para quem está de fora, só assistir e tentar reproduzir é o desafio. Mas existem coreografias que eu considero mais difíceis, como Dangerous. Dangerous é uma coreografia que eu acho difícil. E essa parceria com o coreógrafo Lavelle Smith, conta um pouquinho pra gente, como que aconteceu? Eu mandei mensagem pelo Facebook, como eu mandei para um monte de gente que trabalhou com o Michael. E para algumas pessoas como fã, eu mandei a mensagem como fã mesmo. E para algumas pessoas eu agradeci a contribuição. Porque eu acho que o Michael, ao longo da vida, teve alguns profissionais, alguns produtores musicais, alguns engenheiros de som, figurinista e coreógrafo. Eu acho que essas pessoas acabaram contribuindo muito para a obra dele. E para algumas pessoas eu, como fã, mandei. Alguns responderam, outros nunca responderam. E o Lavelle respondeu mais de 1 ano e meio depois, acho. E nesse meio tempo dele responder, a gente estreou o show. E aí quando ele respondeu, eu falei, cara, além de ser muito fã, eu imito o Michael, tá? E eu tenho esse show aqui, eu queria que você desse uma opinião. Pode ser honesto. E para nossa sorte ele gostou muito. E o que chamou muita atenção dele eram os detalhes. E ele queria saber muito sobre os detalhes. Ele falou, cara, é muito rico em detalhes. E quando eu falei para ele que era um espetáculo que tinha sido montado por mim e pela minha esposa, que a gente tinha feito sozinho, que não tinha patrocínio ou uma empresa ou uma produtora por trás, ele gostou tanto que ele falou, olha, eu quero fazer parte. Quando você tiver um show importante no Brasil, me leva, que eu quero fazer parte disso. E aí pra gente foi muito especial, porque desde que eu me entendo por gente e sigo o Michael, esse cara faz parte da vida do Michael. Desde que o Michael saiu dos Jacksons e passou a ter bailarinos, esse cara divide o palco com o Michael.
E dividiu muitas histórias com a gente, dividiu muitas histórias, me deu um monte de vídeos e informações que eu considero muito importantes para entender, porque a gente assiste, e quando a gente assiste, a gente tenta entender o que está por trás daquilo. E é muito bacana quando alguém que está por trás, que criou, como no caso dele, criou muitas coreografias para o Michael, vem e fala, por trás disso, o que o Michael queria era isso. Isso faz um sentido diferente para quando você vai fazer. Então, para a gente foi muito especial, e depois disso ele já voltou para o Brasil em outras ocasiões, a gente já fez outros shows, a gente já se apresentou no México, no Chile, e ficou uma amizade assim, muito bacana, e por conta dele eu pude chegar em outros profissionais que trabalharam com o Michael, que em breve também devem vir para cá. E eu considero isso um reconhecimento muito grande do que a gente faz, né? Não só um reconhecimento do que eu faço, mas do que todo mundo faz. Porque são muitos elementos juntos para compor o show. Legal. Rodrigo, a gente também acompanhou através das suas redes sociais a sua visita, né, Verlande? A gente pode imaginar a sua emoção, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Eu fui para lá sem saber que eu ia visitar Neverland. Eu fui para lá preparado para visitar as portas. A porta de onde ele nasceu, a porta de onde ele trabalhou, a porta. Então, se eu chegasse no portão de Neverland, eu já ia estar tão feliz, porque eu fui para isso. Só que um cineasta que veio para cá já e gravou um documentário sobre o nosso show, ele levou meu material para as pessoas que hoje administram Neverland e falou, cara, esse cara dedicou a vida a imitar o Michael, a fazer homenagens. Neverland é fechado, ninguém pode visitar. E ele falou, eu sei que Neverland é fechado, mas poxa, ele veio lá do Brasil, será que não dá para fazer, né, abrir uma exceção? Eu acho que ele merecia, tal. E para minha sorte, os caras falaram, tudo bem, deixa aí. E aí eu pude entrar, era para eu ficar 2 horas lá. Fiquei 4 horas e foi muito bacana, porque eu pude conhecer tudo, onde era o zoológico, parque, cinema, sala de ensaio, trem, tudo. E foi muito bacana porque a vida inteira eu sempre quis conhecer esse lugar. Eu sempre sonhei em entrar em Neverland porque, para mim, Neverland representava um lugar inacessível. Porque todo mundo tem um lugar que quer ir, mas qualquer lugar que você pensa, se eu comprar um ingresso, se eu pagar uma passagem, eu vou na Disney, eu vou pro Japão, pro Egito, pra China. Mas Neverland é a casa. E você só entra na casa de alguém se você for convidado. Então, eu pensei, ok, Neverland, eu nunca vou entrar. Mas pra gente, minha esposa estava comigo, foi muito incrível que a gente entrou. E é um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz de estar lá, eu também pensava, poxa, eu cheguei tarde, né? Mas foi uma experiência que eu vou carregar pro resto da vida e é uma sensação muito boa de poder entrar num lugar que por muitas vezes você já pensou, esse lugar eu nunca vou entrar. E quando você entra, é quase uma sensação de, pô, será que isso é real? Eu sonhei tantas vezes que eu pisei aqui, será que eu tô pisando mesmo? É especial, né? E de repente, se você tivesse ficado de frente a frente com o Michael, de verdade, você já pensou, já imaginou que poderia ter perguntado, poderia ter falado para ele? Eu acho que eu não ia perguntar nada. Se eu conseguisse falar alguma coisa, a única coisa que eu gostaria muito de falar é obrigado. Eu só queria muito poder agradecer, porque muitos artistas quebram recorde, muitos artistas vendem discos, muitos artistas fazem milhões, fazem turnês, muitos artistas se tornam grandiosos, mas poucos artistas mudam vidas. Artistas como Michael, eles são muito raros. E eles mudam a vida de pessoas no mundo inteiro. Então, o que eu queria, se eu pudesse, era falar muito obrigado. Porque sem saber, porque um dia ele fez a arte dele, ele mudou minha vida. Eu queria só isso. Rodrigo, qual a música agora que não pode faltar nos seus shows? Vixe, não dá para escolher. O show nasceu, ele tinha 1h30. Aí o show foi crescendo, já aconteceu da gente fazer show de 2h20. Sempre vai ter alguma música que a galera fala, não, você não fez. Então, é difícil. O Michael tem muitos clássicos. Smooth Criminal, Thriller, Billie Jean, Black or White. Não dá pra eu falar uma. São muitas músicas. Agora, para encerrar, posso te pedir uma palhinha para quem vai nos assistir depois? Uma palhinha de uma música que é aquela especial do show.
Looking out across the night time, the city waits the sleepless eye. Show, obrigada. Ainda mais sucesso para você. Obrigada por proporcionar esse show para esses fãs do Michael, que é uma realização para quem está ali vendo você, tá? Que você tenha cada vez mais sucesso, tá bom? Obrigada. Muito obrigado e espero que você se divirta no show hoje. Espero que você se divirta. Com certeza, um ótimo espetáculo para você. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.